Eu sou Altamir, sou um consultor de desenvolvimento humano, que minha missão principal é fazer vendedores de moda do varejo chegarem ao salário dos 5K, né, dos 5 mil reais em 3 meses. Ou seja, num prazo de 3 meses, você alcançar aí o salário de 5 mil ou mais para qualquer vendedor, seja ele, né, aquele vendedor que tem mais experiência e mais antigo, mas também o vendedor novo que está começando. E Legal. hoje a gente vai falar aqui de um assunto que é muito atual, mas que o conceito é extremamente antigo. Quando eu falo antigo, não quer dizer que seja velho. É antigo no sentido que fez sucesso, né, desde os primórdios da venda. E o vendedor precisa saber, tanto no digital quanto na venda física, o que é gatilho mental. Então, por que o gatilho mental ajuda um vendedor a chegar a 5 mil reais de salários em 3 meses, né? Isso aí é bem É, interessante. se você quer, né, ter um salário aí que satisfaça, os gatilhos mentais são artifícios, né? Pode ser alguma estratégia, alguma frase, algum pensamento que, óbvio, você vai explicitar para o cliente, que vai agir com o cérebro, com a parte principalmente emocional, intuitiva e racional, né, para o cliente tomar a decisão de forma mais rápida, né, quando você estiver vendendo para ele. Ou seja, o gatilho mental é uma forma de fazer o cliente decidir comprar com você. E quanto mais você utilizá-lo, mais rápido você vai chegar aos 5K. Muitas pessoas falam que o gatilho mental ele é uma forma de você conversar com o subconsciente. Mas mais do que isso, o gatilho mental, além de falar com o inconsciente ou subconsciente, aí dependendo do conceito, ele também fala com o consciente, porque ele lida com as 3 esferas, que é a esfera intuitiva, que vem, óbvio, do inconsciente, que é aquela parte do cérebro mais primitiva, o emocional, né, que é uma parte também que vem muito do fazer sem ter aquela consciência exata, e do consciente, do racional e do ponderado, que é a parte que você raciocina para tomar decisão. Então, essas 3 esferas, né, você tem gatilhos mentais para conseguir, né, fazer com que o cérebro, aí como um todo, né, seja influenciado a tomar a decisão de compra. O que não é o gatilho mental, né? O que as pessoas acham que é gatilho mental e não é gatilho mental. Se você utilizar artifícios para fazer a venda de uma forma, né, sem ética, na verdade não é gatilho mental, é enganação. O vendedor ele tem uma característica de estar sempre em busca de tentar fechar a venda, de tentar vender, né, de tentar persuadir o cliente. Só que, quando você utiliza, né, uma frase, ou explica sobre um produto que é para enganar o cliente, uma coisa muito famosa, né, é você chegar e falar que é o último, que o produto é o último. Até existe um gatilho chamado gatilho da escassez, só que as pessoas fazem tanto isso, que já virou um formato de enganar o cliente. Então, ele deixa de ser um gatilho mental quando ele ativa a parte do cérebro para enganar o cliente. O gatilho mental é para influenciá-lo, mas com responsabilidade, né? Óbvio que tem aí conceitos que você deve utilizar qualquer gatilho em qualquer momento para conseguir o que quer.
mas a venda responsável, e esse que é o grande lance do vendedor. Por quê? Não adianta você fazer uma venda naquele dia. Uma das frases que eu já ouvi logo no meu começo, lá há 25 anos atrás, quando eu estava entrando no varejo, é um dos conceitos de venda que eu gosto muito, é que a venda nunca termina. Ou seja, que o primeiro atendimento é só o início do relacionamento. Se você não é responsável por fazer isso, com certeza, você vai ter alguns problemas aí na frente. A integridade é a base de toda a relação, né? Inclusive na utilização do gatilho mental, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sem ética, enganando o cliente, você vai para o caminho que o cliente já espera. E aí você vai ter o tratamento que o cliente dá para aqueles vendedores que ele já conhece, que ele já está acostumado, que estão só interessados em tirar o dinheiro dele, não satisfazê-lo, não encantá-lo, não surpreendê-lo. A gente fala tanto, né, ultimamente sobre a experiência de compra, e é muito bom receber. Eu falo que o relacionamento é muito parecido na vida quanto na venda. É muito bom. Aposto aí que todo mundo já recebeu uma cantada. Existem cantadas e cantadas. Uma cantada inteligente que tem a finalidade de uma conquista que não é efêmera, que não é a longo prazo, é muito mais bacana de receber ou de dar. Então, a mesma coisa a utilização dos gatilhos mentais. Quanto mais o intuito for o fortalecimento do relacionamento daquela venda, a pessoa, mesmo que saiba que é uma tática, vai ficar muito bem quisto e vai realizar mais venda. Em outra live você estava comentando do vendedor Osama Bin Laden, né? Que ele é terrorista. Então, assim, isso é de certa forma quando o gatilho mental não é usado de forma íntegra e é errado. E fala um pouquinho disso, exatamente disso, assim, que é uma forma de não utilizar essa ferramenta. Os vendedores, principalmente no ramo da moda, eles têm a mania de achar, né, que o cliente ele está ali na sua primeira vez, tá? Você está atendendo ele a primeira vez. E ele utiliza algumas frases, padrões, né, que ele pode até falar com entusiasmo, mas que afasta o cliente. Uma é aquele vendedor terrorista, o famoso Osama Bin Laden, porque ele está com a bomba para o cliente, esperando o cliente tomar a decisão. Do tipo, se o cliente fala que vai dar uma volta, ele fala: você não vai comprar? Olha, você vai se arrepender, hein? É a última. E aí, o cliente, ao invés de ouvir e achar realmente que ele está perdendo a oportunidade, ele fala do tipo, sei. Isso é um gatilho mental também. É o gatilho do sei. Que o cliente vai ouvir, né, e vai falar assim: meu Deus, eu já ouvi isso tantas vezes, ele está achando que está enganando quem? E hoje não tem mais cliente bobo, né? Os mais bobinhos estão com o smartphone na mão e liga para alguém. Fala, que é tanto mesmo, você tem aí, e ele segue para outra loja, né? E o interessante que você falou do smartphone, até de pesquisa, hoje em dia os bens tem muito mais bens de consumo, muito mais concorrente do que antigamente. O vendedor antigamente ele podia ser um pouco menos ético, né? E ele não sabia nem usar os gatilhos mentais, era uma coisa muito mais intuitiva. E é verdade que o cliente aceitava, mas hoje em dia parece que o cliente, assim como a gente treina para vender, parece que o cliente treina para ser atendido. Então ele já também tem frases para afastar o vendedor, do tipo, não, obrigado, você está dando uma olhada, ou não vou experimentar porque eu estou com pressa, ou vou dar uma volta, ou preciso pensar mais um pouco. Você vê que quantas vezes o vendedor escuta essas frases? E a mesma coisa que o cliente pensa do vendedor que fala frases prontas, né, o vendedor também pensa do cliente, porque ele sabe, sei, fala que vai dar uma volta e vai voltar e nunca mais volta. Fala que só está dando uma olhada, mas na verdade quer ver alguma coisa. Então é mais ou menos por aí. Olhando isso em estratificação da não venda,
né? Ainda no Excel, fazia no Excel, no caderninho, digitava no Excel para poder juntar, né, entender o porquê que o cliente não estava comprando. Em uma loja que a gente tem, ela apareceu até de certa forma bem ranqueada por ser na frente do shopping, assim, esperando o Uber. Isso já tem uns 3 anos. O cliente olhava assim, não, tô só esperando o Uber. Enfim, ele também já está com o gatilho mental do Uber ali. Na verdade, todo mundo quer atalho, né, Fernando? Eu acho que os atalhos para lidar com essas situações, e assim, por que o gatilho mental é eficiente? Por que ele faz você chegar aos 5K, né, aos 5 mil de salário? A utilização do gatilho mental ela é extremamente importante. Primeiro, porque o cérebro, você sabia que o nosso cérebro é preguiçoso? Aí você fala assim, não, também, mas eu sou um cara hiperativo. Não tem a ver, né, com a sua atuação física. Mas o cérebro, ele armazena memórias, né, armazena, digamos, comportamentos para repeti-los sem precisar pensar. Ou melhor, sem precisar gastar a energia do cérebro para tomada de decisão. Então, o gatilho mental faz ele lembrar de alguma coisa que vai ajudar ele a querer comprar com você. Um exemplo simples. Digamos que você queria muito um produto. E aí, né, você falou que não ia levar naquele momento. E quando você voltou, o produto tinha sido vendido. E você não achou em nenhuma loja mais. Mesmo que a pessoa tivesse tentado pedir transferência. Aquilo ficou armazenado. Quando você usa, né, o gatilho da escassez aí que eu falei com responsabilidade, você pode fazer o cliente entender que para ele não sofrer aquilo que está, como você falou, no inconsciente dele, o que acontece? Ele vai tomar uma decisão que proteja ele. Você sabia que a gente tem, quando a gente lida com a situação adversa, a gente tem 2 principais formas de agir, né, que é instintivo, que é a luta ou fuga. Isso. Então, se você não utilizar bem aí os gatilhos mentais, o cliente vai lutar, ou seja, vai ser grosseiro, vai tentar negociar de forma mais agressiva, né, vai querer aquele desconto, quero desconto, ou ele vai fugir para outra loja. O ideal é que você remeta ao que você está falando a experiências passadas para ele ter a sensação de ganho, para que ele tome a decisão mais rápido, mas tome a decisão mais rápido para quê? Para ser bem sucedido naquela negociação, para ser mais feliz com a compra. E não é verdade, quantas vezes também a gente não atende o cliente e ele fala, poxa, a melhor coisa que eu fiz foi ter levado, eu estava na dúvida, mas é quando a venda é muito bem feita. Me permitindo um pouquinho a associação aqui, eu associo muito o gatilho mental a como se fosse uma trilha sonora, né? Então aquela trilha sonora te dá uma sensação boa. E quando você vai escutar ela novamente, uma música que você gosta, se você te colocar 2, 3 notinhas, você canta a música toda. Então assim, na venda, existe aquela emoção, que é como se fosse a trilha sonora. Então se o vendedor conseguir... Boa analogia. Se o vendedor conseguir encaixar a primeira e a segunda nota, o cérebro do próprio cliente, ele vai em direção àquela emoção e efetiva a venda. E uma outra forma, assim, para ser bem, para exemplificar, né, que um gatilho da escassez, escassez, ou alguma coisa que força você a tomar uma decisão no meio digital, eventualmente você vai tentar fazer uma reserva de hotel ou comprar uma passagem de avião. Na primeira vez que você... a primeira vez que você entra, o preço está lá, R$100 a diária. Aí você sai, vou dar uma pesquisada. Você sai, quando volta está 200. Puxa vida, eu tinha que ter comprado na primeira vez. Na próxima vez, quando você for comprar, você vai tomar a decisão de comprar de primeira. Fala um pouquinho disso, assim, essa utilização, assim, que é íntegra lá dentro do site, né?
Você falando do meio digital, até quando você faz Instagram, você utiliza muito a urgência e a escassez. São dois gatilhos que podem ser complementares. Até porque o gatilho mental ele pode ser usado combinado. Sabe aqueles desenhos que fala combinação de poder, usa tal poder com tal poder? Né? É mais ou menos isso. Você usa dois ou três gatilhos, pode ser até mesmo na mesma sentença. Mas no caso da escassez, né, e da urgência, quando você mostra que é verdade, primeiro o entusiasmo que você fala, existe um gatilho também, né, ele tem um gatilho parecido com o gatilho da emoção, mas eu falo que existe um gatilho do entusiasmo, e quando você fala com entusiasmo, você fala com credibilidade, porque a pessoa acredita em você. Mas vamos lá, quando o cliente deixa de tomar uma decisão, por exemplo, quando é a última peça, ou quando a promoção vai acabar. Muito vendedor fala assim, olha, hoje é o nosso último dia de promoção, que é o da urgência, ou ele toma a decisão agora, ou não toma mais. Até alguns vendedores, quando o cliente volta, chega para mim e fala, viu? Tem que eu falei para ela, bem feito. Não é para ter essa sensação de bem feito, mas realmente isso gera uma dor no cliente que faz com que futuramente ele tome a decisão mais rápida. Mas uma coisa, está armazenada essa sensação negativa e ele quer evitá-la. Por isso, ele vai decidir com mais responsabilidade, talvez mais ágil ou não, mas ele vai ponderar mais antes de desistir da conta. Você saber que uma das primeiras empresas a fazer isso é a empresa mais rica do mundo, que é a Amazon, né? O Jeff Bezos aí, uma empresa que vem escalando números nunca antes vistos, né? Passou a Alibaba, passou, né, outras empresas aí que tiveram, já figuraram como as maiores empresas do mundo. E a Amazon foi uma das primeiras a ter quantidade de estoque no seu site. Então, você vê lá, só tinha 3, só tinham 2, você falava, eu não vou perder, vou comprar logo. Principalmente se ainda tivesse associado a um desconto, né? Ou se você clicasse e tivesse um cupom, isso fazia você tomar a decisão na hora. O fato é o seguinte, o gatilho mental, ele faz com que o cliente veja que ele está fazendo um bom negócio. Pode até ser que não seja, mas ele tem a sensação. Você falou uma coisa boa aí do lance, que o gatilho mental é como se você tivesse uma música e que a pessoa não lembrasse dessa música. Você começa a tocar e depois ela vai completar, exatamente lidando com o quê? Uma experiência passada que causou alguma emoção nela, que causou, né, impactou. E existe, falando de trilha sonora, de música, você já ouviu falar daquelas músicas chicletes? Aquela música que você nem gosta, mas você canta, né, você sabe a letra de cor. Por quê? Porque ela fica na mente. Então é isso. Imagina uma música chiclete, as notas vêm muito mais rápido. É mais ou menos isso o que o gatilho mental significa. A gente está fazendo essa live todo dia às 6 horas. Né? A gente está num projeto aí, porque o nosso principal motivo é fazer com que vendedores do varejo, principalmente do ramo de moda ou de qualquer lugar, tenham salários maiores. Né? A gente fala dos 5K, dos 5 mil, e é uma questão muito da autonomia do vendedor. Eu pergunto, qual vendedor conhece os gatilhos mentais no varejo de vestuário? Hoje em dia ele está um pouco mais famoso porque está sendo muito utilizado no marketing digital. Mas quem utiliza isso na loja? As pessoas podem ter um pouco de dificuldade, mas qual é a maior dificuldade do vendedor? Não ir em busca da informação. Infelizmente, o vendedor tem uma rotina sacrificante. Ele, além de vender,
ele tem que ligar para o cliente, ele tem que arrumar, né, a loja, ele de vez em quando tem que registrar a venda, de vez em quando ele tem que fazer o VM da loja, né, ou seja, o visual merchandising, de vez em quando ele precisa lidar com a parte operacional, como reservas, como, né, transferências, entre outras coisas. E sobra pouco tempo para ele estudar, para ele ir em busca de conhecimento. E isso é um erro grave, porque uma frase que eu gosto sobre tempo é que tempo é uma questão de prioridade. E a prioridade sempre do vendedor tem que ser vender mais. E adquirir conhecimento, adquirir, né, novos conceitos, práticas que vão ajudar a chegar ao que ele quer, eu acho que se torna fundamental. Então esse é um grande empecilho das pessoas não conhecerem e não praticarem o gatilho mental. O outro é o seguinte, o gatilho mental, né, também é um processo que, se não for bem feito, parece um charlatanismo. Aposto que vocês já viram aí uma frase, uma headline, ou seja, um título, uma chamada, né? O que a gente chamava antes de uma manchete de uma notícia, no caso de um post, falando: consiga ganhar 500 mil sem sair de casa. Bem antigo, né? Mas a pessoa utiliza aí alguns gatilhos mentais. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, mesmo a pessoa sendo específica, né, topar, continuar lendo essa notícia, continuar lendo, essa oferta. O grande lance é você adaptar as técnicas do gatilho mental ao seu jeito de ser, para que pareça natural e verdadeiro. Esse é a grande diferença de agora. Eu falo muito sobre isso e ensino algumas técnicas. Para quê? Para que você consiga fazer de uma forma que não pareça que você esteja só vendendo, que não pareça que você está utilizando esse artifício só para o cliente ir lá e comprar. E isso faz toda a diferença. É só ver uma construção de um texto responsável, utilizando o gatilho, e um que utiliza o gatilho independente da responsabilidade. É isso que o vendedor precisa. O vendedor hoje tem que ter Instagram. O Instagram é como se fosse uma vitrine dele. Eu falo que por mais que a gente trabalhe numa loja, a gente tem uma loja na nossa mão, que é o celular. Eu falo que o Instagram é a vitrine, o salão de vendas é o telefone, o WhatsApp ou o direct, onde você vai se comunicar, argumentar com o cliente, perguntar o que ele está achando, né, sondar ele, entender um pouco mais os desejos e necessidades. E os links de pagamento, né, se você tem uma loja com um site, mandar o link do carrinho de compra, é como se fosse o caixa. Então você pode vender a qualquer momento. E o gatilho mental, como você está à distância, é primordial para te ajudar na tomada de decisão. E um dos gatilhos que eu acho muito importante, né, é o gatilho da reciprocidade, que é exatamente dar algo que o cliente não espera. É como se vocês fizessem uma gentileza. Digamos que a gente se tornou amigo e a gente ficou best friend, né? Ou best friend forever, como as pessoas falam, o BFF. Se eu te chamo para a festa do meu aniversário, que é mês que vem, quando for no outro mês, que é o seu aniversário, o que você vai sentir na obrigação de chamar para o seu aniversário? Então, quando o vendedor faz algo que o cliente não espera, você vê, olha como o gatilho mental ele pode ser uma arma para deixar o atendimento melhor, para o cliente ganhar mais. Então, eu vou dar um exemplo assim, de pessoas que utilizam bem esse gatilho mental. Tinha vendedoras que antigamente, antes de ter mala, quando o cliente tinha qualquer dificuldade, né, de repente não queria levar, ia continuar passando para o shopping, ou ia sair depois ali para jantar, não queria levar sacola, falava: olha, eu vou fazer o seguinte, não se preocupe, eu deixo na sua casa.
sem a cliente pedir nem nada. Ela comentou, mandou, você foi lá e fez. A venda já ia ser feita de qualquer forma. Mas toda vez que você, né, fala para o cliente que vai fazer algo que não espera em um favor, pode ter certeza que ele vai ter, né, vai retribuir. E isso não só vai concretizar mais vendas, mas vai fazer também o quê? Que você tenha esse cliente para você. Não exclusivamente, óbvio, mas ele vai voltar mais. E você sabe qual é a melhor maneira de chegar ao 5K? Diga. É você manter uma quantidade de clientes recorrentes, porque o seu salário não vai oscilar, porque tenha fluxo ou não tenha fluxo, chuva ou faça sol, você vai ter sempre clientes procurando você, vão ter sempre clientes solicitando você e vão ter sempre clientes para ouvir você convidá-lo ou para visitar seu site ou para comprar na sua loja, e é isso que dá um equilíbrio, né, no salário dos vendedores. Aqui, pegar um gancho assim, ver se eu consolidei a ideia, né? Tem um filósofo, uma vez eu escutei, né? Se eu não me engano é Sócrates, se eu estiver errado me desculpem, ele fala o seguinte: o indivíduo preguiçoso é aquele que utiliza menos da sua capacidade. E com essa definição, todos nós somos, porque a gente sabe que a gente usa 3, 5% da nossa capacidade mental, né? Então já parte daí. E aí tem outra coisa assim, que é natural e inerente do ser humano. Nós somos procrastinadores, todos nós somos. Por quê? Conforme você falou... Vamos com a barriga. No meu caso, com a barriga bem grande. Nosso cérebro quer o tempo todo economizar energia. Então a gente é programado para procrastinar. E o gatilho mental é um empilhamento de gatilhos mesmo, para fazer uma pessoa tomar uma ação que necessariamente é importante muitas vezes para a pessoa assim. Então, você como uma pessoa que está passando essa mensagem, é importante você empilhar o máximo de gatilho mental, né, antes de oferecer alguma coisa. Ou seja, a reciprocidade, a surpresa, né, tem um que é bacana que você estava falando, que é o seguinte: quando você faz alguma coisa para o cliente que ele não está esperando, e tem que ser assim, não está esperando e parece ser difícil para você fazer. Aí é aquele assim, não precisava. Quando o cliente fala isso, eu não precisava, mas ele fica feliz, você acertou em cheio, né? É isso que eu entendo ali. Exemplo, na loja de sapatos, o cara trazer um monte de sapato. Na loja de roupa, o cliente vê que o vendedor está se esforçando para trazer coisas para ele, né? Então ele fala, não precisava trazer tantos modelos, ou tal, mais ou menos ali, né? Ele se sente na obrigação depois, cara, eu tenho que levar alguma coisa. O cara desarrumou a loja toda por minha causa. E fixando, só para fixar e te passar a palavra, quando você falou do Instagram, na minha mente veio muito assim, Altamir, o que acontece? Quando a gente trabalha ou vende uma marca, a gente tem que usar, né? Vamos supor, eu vendo essa marca de roupa. Se eu usar essa marca de roupa, eu estou validando a marca e estou expondo a minha marca, né? Se eu estou trabalhando lá e estou gerando desejo, muitas vezes, nas outras pessoas, de comprar. E hoje, o que é a nossa roupa, basicamente? É o Instagram, o Facebook, né? É a roupa do vendedor. Então, se está lá publicado, quem segue ele, muitas vezes vai gerar esse desejo, né? Então, passo a palavra para você um pouquinho. E eu queria saber um pouquinho do seguinte, Altamir. Qualquer pessoa pode utilizar os gatilhos mentais, ou tem algum tipo de objeção ali para... eu sou novo, não sei usar, eu sou velho, eu não posso usar. Como é que funciona isso? O gatilho mental, seja ele qual for, né, você falou, né, da surpresa, da reciprocidade, da escassez, independente do gatilho, né, o gatilho do porquê, o gatilho da autoridade, são gatilhos que, na verdade, eles já vêm com a gente, né, ou seja, com o ser humano percebê-los e utilizá-los. O grande lance é fazer de forma estratégica. Você falou aí de empilhamento, né? Quando você fala de empilhamento, é usar um atrás do outro. Como se você estivesse fazendo um gatilho, utilizasse cenas dos próximos capítulos para a próxima frase, e você vai deixando aquela vontade.
qual o grande lance para fazer uma venda? É construir, ou melhor, obter o desejo de posse do cliente. Criar o desejo de posse do cliente. Ele fica com a vontade de ter. Então, quando você usa um gatilho mental atrás do outro, você vai criando esse desejo de posse. E o desejo de posse é muito forte, porque ele é exatamente o antagônico do sentimento de perda. E o sentimento de perda para o ser humano é algo tão forte que de vez em quando dói. Simples assim, né? Só você pensar quando você prova uma roupa que você fala, ficou perfeito, eu preciso ter essa roupa. Já sentiram isso? E aí você já na sua cabeça constrói o momento que você vai usar, a ocasião que você vai estrear, né? O que as pessoas vão falar. Você está construído na sua cabeça, então você já está achando que aquele produto é seu. E aí a pessoa fala, poxa, esse é o último, posso embalar? E você bota a mão no bolso, você esqueceu o cartão de crédito, você esqueceu o dinheiro, e você não pode levar naquele momento. Você pode reservar para mim, poxa, desculpa, é o último, eu não posso reservar. A sensação de perda é tão dolorosa que você tenta dar o seu jeito, né? Quando você, né, explica o porquê, a pessoa dá um jeito, né, de tomar a decisão, de achar como resolver aquilo. E aí, como eu falei, como é uma coisa que vem do ser humano, é só o que precisa. Independente se você tem 10 anos de loja, 5 anos de loja, 2 anos de loja, ou está entrando no varejo agora. Só precisa você conhecer para ser deliberado, não ser só intuitivo, ser mais estratégico. Então, precisa sim de estudo, conhecer mais técnicas, conhecer a fundo os gatilhos, os motivos do gatilho, até mesmo as pesquisas que levaram a respaldar esses gatilhos, para depois você utilizar o seu dia a dia, o seu negócio, né, uma base de experimento para utilizá-los. Então, você entrou agora, você já pode usar gatilho mental. Com um pouco de esforço, estudo, né, e prática, você vai usar ele de forma muito eficiente. Ia perguntar um jeito errado, né, de como as pessoas acham que estão usando o gatilho mental. E até porque tem gente que entrou agora, se você quiser falar rapidamente ali, o Osama, o cara que ameaça, né, o gatilho mental, usar errado da escassez, você fala que é a última peça e aí depois o cliente percebe que você tem mais 10. Né? Como é que funciona isso? Como é que fica a credibilidade sua como vendedor quando você usa errado o gatilho? E se puder dar um exemplo, use. Precisa um pouco de exemplo, né? Precisa você dar alguns exemplos mais práticos, porque as pessoas confundem. O gatilho mental não é para enganar o cliente. O gatilho mental é para ter ética, até porque você quer continuar essa relação. Sair uma vez com uma pessoa que você achou interessante é legal, mas se ela for, né, se você quer muito esse relacionamento, você vai fazer de tudo para ter outras saídas, né, se possível namorar, casar, e o relacionamento na vida é muito parecido na venda. Então, vendedores utilizam isso de forma irresponsável. E um dos principais eu sempre canso de falar, isso, eu escrevi um artigo há muito tempo atrás sobre o vendedor Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden era um pouco depois, né, dos atentados, né, como serem nomes. E eu brincava, porque tem vendedor que você olha, ele realmente fica com a cara quase de psicopata, e o entusiasmo dele é um entusiasmo negativo. Ele chega para o cliente e fala, você não vai levar, você vai se arrepender, hein? Ainda fala o seguinte, você vai sonhar com essa peça, ou ter pesadelo na cabeça dele, né? E você vai voltar aqui e não vai ter. Você, olha, já aconteceu comigo. Então, toda vez que você faz isso, por exemplo, no caso aí, o gatilho da escassez, que é o último, e ele está acostumado a ouvir, o que acontece? Ele já pensa logo, fala assim, poxa, ele está querendo me enganar, porque o cliente já ouviu milhares de vezes. Qualquer técnica de vendas pode ser o passos da venda, pode ser gatilhos mentais, pode ser PNL, pode ser atitudes vencedoras, pode ser, né, a venda circular, pode ser qualquer técnica. Se você usa a técnica e ela parece técnica, o cliente vai perceber que você está preocupado só em vender. E aí, ao invés de fazer uma decisão rápida e continuar com você, ele vai se afastar
muito rápido. Duas coisas assim, até para refletir. Uma, no início, né, que você, depois que você conhece o portfólio de gatilhos mentais e começa a usar ela de forma deliberada, provavelmente você vai perder algumas vendas no início, mas acho que vai se fazer parte. É igual assim, não existe começar a andar de bicicleta, subir e sair andando. Você vai cair algumas vezes, mas faz parte do treinamento para depois você começar e seguir bem, fluir, né? Igual a gente estava falando outro dia. E a outra parte também muito importante é que ser humano, principalmente mulher, se a gente trabalha como venda em moda feminina, né? E se a gente está vendendo para uma mulher, elas são treinadas a farejar falta de integridade e não autenticidade, né? Então, se você não usa isso de forma ética, você vai ser descoberto, fica tranquilo. É verdade. Eu acho que o ser humano como um todo, ele, como eu falei antes, o cérebro ele ajuda você. Quando a gente chama de intuição, a intuição nada mais é do que os modelos mentais te mandando mensagem aí inconscientemente para a tomada de decisão. Então, se algo te cheira mal, você vai querer sair dali, né? Então, você já viu aquela expressão, isso está me cheirando mal? Que na verdade você está sentindo, não sabe o que é, mas alguma coisa ali não tá certo. E aí o cliente que já é tão prudente ao gastar o dinheiro não vai querer fazer uma escolha com você. E deixa eu te fazer uma pergunta assim, para ficar até como um exercício, alguma coisa para iniciar nessa jornada de gatilhos mentais. Eu sei que a gente tem pouco tempo aqui, daqui a pouco já está até estourando nosso tempo, né? Qual seria uma dica prática que você daria, além de amanhã estar 6h05 da manhã aqui, né, para acompanhar mais temas como esse, para a pessoa começar a utilizar essa ferramenta? Uma dica prática. Legal, Fernando. Até eu tenho feito esse projeto, né, com você, de estar todo dia, 6 horas da manhã. Primeiro, pelo seguinte, eu acho que o varejo precisa de mais informação. 6h05, hein? Que senão a pessoa 6 e chega aqui 5, 6 horas e aí 5 minutos verdade. ela vai embora. É verdade. É 6h05. Todo dia 6h05. 6 a gente começa a se preparar, né? Isso. Todo dia 6h05, né? A gente está aqui nessa live para poder disponibilizar para o varejo alguma dica, né? Algum conceito para os vendedores refletirem e tentarem chegar aí um salário melhor. Óbvio que tem que ser mais profundo. Por isso, digamos que até mesmo a religião, que né, digamos, as religiões, eu não falo uma só, mas todas, são muito bem sucedidas. Por quê? Porque tem lá o culto, a missa, né? Todo domingo, ou todo sábado, ou seja lá que dia for, para rever o conceito da palavra. E isso que dá força para você ir seguindo os dogmas. E aprendizado em venda é a mesma coisa, tem que ter constância, né? Então, a primeira dica que eu dou é tentar utilizar um gatilho por vez, mas enraizá-lo de forma mais intensa. E um gatilho que eu ia propor para todo mundo utilizar essa semana, para ele ficar mais aí intenso, né? É o gatilho que eu gosto muito em vendas de moda, que é o da prova social. A prova social, você sabia que 95% das pessoas da humanidade, elas são, né, influenciadas, ou seja, elas repetem ações dos outros. São imitadoras. E só 5% elas são iniciadoras. Então, o Stanley Milgram, né, que era um pesquisador aí na década de 30, fez uma pesquisa muito interessante, que era colocar uma pessoa olhando para o céu, né, nas ruas de Nova York. Óbvio que foi muito antes do 11 de setembro, né, isso na década aí de 30. E quando uma pessoa olhava para o céu, 60% das pessoas que passavam olhavam também. Depois ele botou 2 pessoas. E aí aumentou para 75%.
A próxima parte da pesquisa, botaram 4 pessoas olhando para o céu e 90% das pessoas olharam para cima. Então, se você utiliza prova social, isso funciona muito. Por exemplo, em moda, se você comenta para algum cliente, 93% das pessoas que experimentaram essa calça se apaixonam por ela. Experimenta. Você já mostrou que muitas pessoas já quiseram essa calça. Então fica mais fácil de tomar a decisão. E olha como o gatilho ao inverso atrapalha. Sabe quando um vendedor fala, o cliente entra na loja, vê um produto na vitrine e pergunta, você já viu aquele... Eu queria ver aquele vestido preto que está na vitrine. E a pessoa olha e fala, vestido preto? Peraí, só um minutinho. E vai lá dar uma olhada. Aí, esse vou pegar para você. Aí a pessoa pergunta, quanto é? Quanto é? Peraí, só um minuto. Vai lá e dá uma olhada na vitrine de novo. O que você está mostrando para o cliente de forma inconsciente? Que ninguém procura esse vestido. Então, é ao contrário da prova social. Teve até um efeito sonoro agora, né, para respaldar o que eu estou falando. A moto aí, o cara... Porque é exatamente isso. Você quando vai, não mostra conhecimento, não responde prontamente, é como se você não negociasse aquele produto todas as vezes. Então, é extremamente importante você utilizar tudo no dia para você criar esse gatilho que é da prova social, que é um dos mais fortes. A última coisa que eu me lembro, você falou, né, do comportamento feminino, e eu trabalhei muito com moda feminina, acontece, é muito engraçado que quando um cliente não estava querendo um produto, ele estava experimentando, e outro cliente fala, eu também quero aquela blusa que ela está usando. Na hora, a cliente que estava na dúvida fala, não, eu vou querer. Principalmente se for a última, pronto. Ela vai querer mesmo. Por quê? Porque se outra pessoa quer, é porque esse produto é aceito. Se ele é aceito, eu não preciso gastar, né, tempo do meu cérebro para tomada de decisão. Eu já tomo esse atalho. E isso funciona muito bem. Vou dar 2 exemplos aqui, que é interessante até da onde veio, né? Porque isso acontece com a gente. Nosso cérebro é preguiçoso, nós queremos tomar decisão por coletividade, muitas vezes, para a gente poder economizar energia. Aí, de onde vem isso? Imagina assim, o animal mesmo, é efeito manada que chama, né? Vamos supor, tem lá a manada de animais andando. Aí um sai correndo, 2 sai correndo, o terceiro vai parar para perguntar por que ele está correndo e vai correr junto, né? Então isso faz, debanda todo mundo junto. Depois ele corre, depois ele tenta entender por que ele está correndo. Então quando você faz uma boa aplicação do gatilho de prova social, você faz com que as pessoas se movimentam em função das outras estarem se movimentando. Exemplo prático, boate faz muito isso, né? Bota aquela famosa fininha orquestrada ali na frente, e aí... Você sabe que da onde surgiu esse fila da boate? Em Nova York também. Era uma tática muito utilizada, né, que hoje em dia, né, as brasileiras também fazem muito bem. A boate não está nem cheia, né? Mas tem fila. Hoje com o celular tá mais difícil, né? Com o celular tá mais... O cara, bate uma foto aí que você que já entrou. Mas assim, enfim, dá para orquestrar isso de uma forma íntegra, fazer de uma forma assim... Imagina, as 50 pessoas que entrarem, as 30 pessoas que entrarem primeiro terão consumação liberada. Poxa, só que só abre meia-noite. O cara vai chegar 10 horas. Se a consumação for R$100, entendeu? O cara chega 10 horas. Você orquestra aquela fila ali na frente, tranquilamente, mas tranquilamente, de uma forma íntegra. De uma forma íntegra. Isso essa é a diferença. O que vocês falou aí se chama ignorância pluralista, né? Que quando um vai, eu me sinto seguro para ir também. Né? Por exemplo, é engraçado, foi feita uma pesquisa que quando uma pessoa sofria acidente e tinha uma pessoa só observando, 85% da chance de socorrer essa pessoa. Você sabia que quando tinha uma multidão, somente 31%? É que nem quando alguém rouba.
e a pessoa está numa multidão, de vez em quando o ladrão sai correndo e ninguém faz nada. Porque todo mundo espera o outro fazer. Deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. E é mais ou menos isso que acontece, né? É bem, enfim, bem legal. Acho que está chegando aqui no final. Aí se quiser deixar um recado, amanhã o tema ainda vai ser definido, como é que tá, ou 6h05 aqui. Fala sabe o que eu queria falar? Assim, uma coisa que as pessoas, né, pedem, né? E aí usar o gatilho mental do storytelling, o gatilho da história, que mexe tanto com a emoção, né, do ser humano. Amanhã eu vou contar um pouco da minha história, né, para as pessoas entenderem como eu cheguei a ser consultor de desenvolvimento humano, palestrante, né, treinador de muitos vendedores, líderes do varejo carioca, né, e do jeito que eu sou, das práticas que eu faço, da onde surgiram. Amanhã, então, 6h05, vai ser um prazer aí estar com a galera para fazer com que rapidamente, em 3 meses, elas cheguem aos salários de 5K. Quem já tem, óbvio que vai ter esse salário maior, né? Mas quem não tem, chega lá com toda certeza, porque a gente se esforçando e tendo aí um repertório de estratégia, existem formas reais de você aumentar muito o seu salário. Tá bom, então. Muito obrigado a todo mundo aí. E vamos lá. E quem quiser saber mais, porque o teu Instagram, ele tá muito misto, né, com o teu trabalho hoje, tem várias frentes, você fala de muitas coisas. Se quiser saber mais a profundo sobre esse tema, procura aqui o Altamir Vendedor 5K, né? Até eu estou usando ele aqui. Antigamente, teve um livro chamado Motivação 3.0, né? Marketing 4.0. A gente já está num outro nível, a gente está no Vendedor 5.0, ou seja, a potência total do motor, né? O 5K. Então, eu fiz esse Instagram para colocar esses conteúdos, para a gente bater um papo mais reto sobre como chegar a esse valor aí rapidamente e mantê-lo, né, que é o mais importante. Não é um valor para você chegar só no Natal, não, gente. É um valor para você ter como base de salário, como média de salário. Tá bom, então. Obrigado e até amanhã. Até amanhã. Abraço, tchau, Abraço. gente.